Bem, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre análise semântica. Na última aula, a gente falou sobre tradução dirigida por sintaxe, que está ali na transição entre análise sintática e análise semântica. A gente viu que tradutores dirigidos por sintática, gramática de atributos, podem ser usados para múltiplos fins. Entre eles, definir parsers, como você vai construir ASTs, a partir de estruturas de dados básicas. E um outro fim, mais aplicado à análise semântica, é a definição de checadores de tipo. Enfim, então a gente vai voltar a falar sobre tradutores dirigidos por sintaxe na aula de hoje. Onde é que a gente está dentro do esquema de um processo de compilação, gente? Certo? Então, esse slide, ele ilustra o front-end do compilador, basicamente, mostrando aqui que a entrada, o Lexer, que está aqui fora aqui desse slide, produz tokens à medida que o parser solicita. Então, o parser processa esses tokens gerando uma árvore sintática. Certo? E agora a gente vai ver como o checador de tipos processa essa árvore sintática para não fazer nada, basicamente, o que o slide está mostrando. Na verdade, assim, isso aqui é a saída, o dado que ele gera, mas vocês têm que lembrar que é possível que cada um desses componentes aqui gere erros, capture erros. Então, o objetivo do checador de tipos não é modificar a entrada como está em destaque aqui. A entrada vai ser preservada, nada vai ser feito. Então, o objetivo do checador de tipos é nada mais do que capturar erros semânticos, erros chamados erros de tipo. Tá bom? Então, a gente já viu que erros léxicos são possíveis. Então, se você produzir, o programador produzir entradas que não façam parte do vocabulário da linguagem de programação. Então, por exemplo, em Java não é permitido você iniciar identificadores com número. Aquilo não faz parte do vocabulário da linguagem. Então, o parser identifica que, estruturas mal formadas. Então, imagina você uma chamada de uma função sem um fecha parênteses para delimitar onde começa e onde termina a lista de parâmetros. Certo? E o checador de tipos captura os outros erros que a gente vai falar daqui a pouco. Por fim, o gerador de código vai produzir um código em um determinado formato, mais adequado a transformações que vêm em seguida no back-end do compilador. E todos esses componentes se comunicando através de uma tabela de símbolos. Checagem de tipos, pessoal. Então, o objetivo de um checador de tipos, sinônimo para o analisador semântico, é procurar certos tipos de erro. Não são erros nem léxicos, nem sintáticos. São erros de tipo. E essa checagem ela pode acontecer em momentos diferentes. Então, existem linguagens que adotam uma abordagem mais, digamos assim, pessimista, entendeu? Com o objetivo de evitar que erros escapem durante a fase de compilação. Certo? Então, você pensar em C, em Pascal, Java, certo? Todas essas linguagens têm checadores de tipos estáticos, certo? Então, ela chega a proibir certos tipos de comportamento do compilador que poderiam até ser aceitáveis, certo? Então, ela pode ser até mais rígida do que necessário, certo? Com o objetivo, é por isso que a gente chama de pessimista, com o objetivo de escapar que erros de tipo passem para a etapa de execução do programa. Certo? Então, outras abordagens, outros tipos de linguagem adotam uma abordagem mais, digamos assim, otimista. Certo? Ela assume que
né, o programador não vai cometer erros de tipo, e se cometer, certo? Se cometer, então é bem mais flexível, né? Mas se cometer, então o erro de tipo vai ser lançado dinamicamente. Então, se o cara resolver, sei lá, fazer uma operação aritmética envolvendo tipos que não têm suporte para aquela operação. Então, pense, dividir, sei lá, né, um número por um objeto, entendeu? Então, não faz sentido. Então, é lógico, aquilo ali não era é, é, programado, né? Não era planejado, mas um determinado comportamento do programa levou aquele tipo de comportamento, passar um parâmetro ali, né, de um tipo inadequado que acabou aparecendo um denominador de uma fração, né? E aquilo levando a um erro de tipo, né? Ao se detectar que não era possível, né, dividir um número por um objeto. Tá bom? Então, existem vários tipos de erro, pessoal, né? Vários tipos de erro que você pode imaginar dentro de um programa. Então, por exemplo, né, você pode imaginar, como nessa situação aqui, né, tipos incompatíveis, certo? Uma soma em uma atribuição, numa chamada de método que espera 2 parâmetros, você passa 3, ou passa tipos de parâmetros inadequados na chamada, certo? Você pode ter erros associados ao fluxo de controle, por exemplo, você usar o comando break ou continue for de um loop ou de um switch. Então, o comando break é para você interromper, né, uma iteração e sair do loop mais externo, né? Ou, né, de um loop arbitrário, né, ali que esteja encadeado, se você, né, identificar, né, o label daquele, né, o rótulo daquele loop, certo? E continua da mesma maneira, passa para a próxima iteração, certo? Então, você definir uma variável que nunca vai ser usada, aquela variável nunca vai ser usada. Isso seria mais um warning, não tem problema nenhum do ponto de vista de execução, não teria nenhum tipo de erro, mas um checador de tipos também procura por situações como essa, certo? Já o uso de uma variável sem definição aí é um problema, né? Porque você vai tentar fazer algum cálculo, né? Alguma computação com aquela variável que você está lendo. O uso se refere a essa leitura, né? Só que não tem nenhuma definição associada àquela variável. Imagina, você usa uma variável x, aquela variável foi até declarada, tem um int x, ponto e vírgula, certo? Só que você não define um valor para x, né? E aquela variável acaba sendo usada no programa, certo? Ali é um erro. Indexação é uma variável que não é um array. Imagina você indexando, colocando x de colchetes ali, uma expressão qualquer, né? Você indexando, usando essa operação de indexação, mas a variável x não é do tipo array. Então você não pode indexar aquela variável, né? Então, de referência, né? Então, você tentando acessar né, o conteúdo de um ponteiro, mas a variável não é do tipo ponteiro. Não admite aquela operação de referência, você tentar acessar o endereço, né, que aquele ponteiro está apontando. Tá certo? Enfim, pessoal, então voltando aqui para aquele assunto de gramática de atributos que a gente já viu, certo? Então, né, já comentou que uma gramática de atributos tem uma produção, para cada produção você tem regras semânticas, e nessas regras semânticas você define atributos. Então, olhe estritamente para o que eu acabei de falar, né? Então, você tem uma BNF, aqui aparece do lado esquerdo, são as produções da BNF, e do lado direito você tem para cada produção uma regra semântica. Perceba que associado a cada regra semântica você faz referência a um símbolo não terminal que apareceu aqui na produção, nesse caso aqui L, entendeu? E você associou um atributo. Nesse caso, tem dois tipos de atributos que a gente está usando aqui. O atributo in e o atributo type. Né? Perceba também que, diferente no exemplo anterior, né? Antes a gente associava atributos a esse símbolo não terminal que aparecia aqui do lado mais esquerdo da produção. Certo? Isso porque aquele atributo era uma gramática de atributos, né, sintetizado naquele exemplo. Tá certo? A gente computava a informação de baixo para cima. Então, sempre o atributo, né, era associado do lado esquerdo. Né? O que aparecia aqui do lado esquerdo era o que estava do lado esquerdo aqui da produção. Isso porque a gente estava calculando a informação de baixo para cima.
né? A gente já viu aquilo ali e falou que o atributo, né? Gramáticas de atributos sintetizados são mais simples, né? Conceitualmente, são mais intuitivas, né? Mas aqui a gente está vendo um exemplo um pouquinho diferente, certo? Neste exemplo aqui, gente, né, a gente está mostrando como se calcular tipos. Então, essa gramática aqui que aparece do lado esquerdo é uma gramática que define, né, tipos de dados simples. Então, a gramática declara tipos. Você tem um tipo, né, que nesse caso aqui pode ser um inteiro, um real, e depois você tem uma lista de identificadores. Então, veja a recursão aqui, aparece a recursão do lado esquerdo, que o L e esse L1 aqui é para diferenciar esses dois L's aqui, tá certo? Você tem o ID, que é o símbolo não terminal, ou seja, isso aqui é uma lista de identificadores. ID aqui. Então, isso aqui são os símbolos terminais da linguagem, tá bom? Né? Então, isso aqui, né, é uma gramática, né, uma BNF para, né, declarar, né, identificadores, os tipos dos identificadores, né? Declaração de variáveis, né? Você tem int, x, y e z, né? Então, você tem uma construção como essa aqui. Então, o que isso aqui está fazendo é propagar a informação de int para x, y e z. Então, pense que você está descrevendo seu programa, você quer lembrar. Quando você usar mais adiante a variável x, y e z, você quer lembrar que o tipo de x, o tipo de y e o tipo de z era real ou era int, tá certo? Né? Então você quer armazenar de alguma maneira aquela informação dentro daquela do nó associado a x, y e z, tá certo? Então é isso que está fazendo aqui. Então, né? Então, nessa construção, a gente está transferindo a informação, tá certo? Que vem de T, no caso int ou real, tá certo? Então ele pega a informação de type que estava em T, né? Nessas duas declarações aqui, nessas duas produções, essas regras aqui associam a type, integer e real, esses nomes aqui, e essa que transfere, né, lateralmente, né, a informação que estava em T para L, né? Então, pensando numa estrutura gramatical, né, numa árvore, você teria um D, um T e um L. Então, essa transferência seria lateral, né? E não mais, né? E não mais de baixo para cima. A gente está transferindo a informação de T para L, entre irmãos de uma árvore, certo? Então, a informação vem daqui de type e é propagada para o atributo in de L, tá bom? Então, se acontecer isso aqui, a lista de identificadores, né? Então, vai ter um ID, um X, um Y e o Z, como eu falei para vocês, né? A gente vai transferir, né, de L aqui para L1. Então, a informação, desculpa, exatamente, de L para L1. Então, a informação vem de cima para baixo, tá bom? Então, a informação já vai estar sendo calculada em L, ela vai para baixo, tá bom? L, a informação está em L, ela vai para L1, vai ser armazenada em L1, tá bom? Né? Enfim, gente, então se a gente for mostrar isso aqui de uma maneira mais visual, é isso que você vai ter. Né? Imagine esse exemplo aqui, real, e D1, e D2, e D3, a árvore que você construiria era essa, certo? D, só olhar para a gramática anterior, D, T.type, T, esse aqui é o L, né? O T, o tipo real, tá certo? Aqui a lista de identificadores, o L, o L1 e o ID3 aqui, né, recursão aqui, o L e o ID, né? E a informação com aquela produção, que eu mostrei a primeira produção, lateralmente ela é propagada aqui. Então, o verde vai ter, né, regras que propagam a informação de baixo para cima, como, por exemplo, essa aqui, real para type, tá certo? E vai ter regras que propagam a informação, né, da direita, né, do T aqui para o L, tá certo? Lateralmente entre irmãos. Então, a informação está armazenada em T, nesse atributo type, e ela propaga para o irmão L. É o que está mostrando aqui. A informação está aqui e ela é propagada para cá. Quando chega aqui, ela vai de cima para baixo, de cima para baixo, tá certo? Ela vem do pai para o filho, daqui para cá, tá certo? Do pai para o filho.
tá certo? Foi isso que apareceu aqui, tá certo? Do pai vai para o filho, tá certo? Então a gente tem informação de baixo para cima, lateral e de cima para baixo. Veja como é poderoso isso, entendeu? Né? Então tudo depende da ordem que você define e como você vai propagar aqui, tá certo? Então, enfim, pessoal, então a gente viu uma gramática de atributos que tem tanto atributos herdados, tá certo? Né, herdados como esse aqui, o L-in, vem do pai, passa para o filho, como atributos sintetizados. E esse aqui, tá certo? Pai para os filhos ou entre irmãos, e como atributos sintetizados, como esse aqui, tá certo? Que passa tanto esse para cá e, né, esse para cá, né, desculpa, isso aqui não é o caso, não. Esse atributo type, que é um atributo sintetizado, e o atributo in, tá certo? Que é um atributo, né, que desculpa, o atributo in, que é herdado, né? E esse atributo type, que é sintetizado. Tá bom, gente? Né? Enfim, basicamente era isso, né, que eu queria mostrar para vocês da maneira, uma aula introdutória, certo? Um exemplo simples para mostrar para vocês, né, a ideia do uso de tradução dirigida por sintaxe para definir analisadores semânticos. Aqui tem um exercício, considerando programas com apenas uma função, né, função main, né, imagine só, função que você não é capaz de definir novas funções, tudo está dentro do código main. Como você faria para capturar o uso de variáveis sem declaração? Então pense um pouquinho, tente utilizar tradução dirigida por sintaxe para resolver esse problema. Tá bom, gente? Pausem o vídeo, tá bom? Para tentar responder. Aqui está uma forma, tá certo? Você define o atributo sintetizado reach, certo? Reach, para alcance, tá certo? E a ideia é que esse atributo reach, ele armazena um conjunto de variáveis usadas potencialmente sem definição. Potencialmente sem definição. Em outras palavras, quando você encontrar uma ocorrência de uma variável, tá certo? De uma variável, você adiciona aquela variável no conjunto reach. Toda vez que você ler, né, uma variável, por exemplo, x mais y, são duas variáveis que são lidas aí, x e y. Você armazena essa variável nesse conjunto. Toda vez que você encontrar uma definição daquela variável x igual a alguma coisa, então x sai de reach, entendeu? Ela é destruída, porque você já tem a definição para x, você não precisa mais se preocupar, certo? Ela não é potencialmente sem definição, não. Você tem certeza que ela foi definida, se você encontrou x igual a alguma coisa. Então você lê o programa de baixo para cima, propaga essa informação de baixo para cima, tá certo? Né? Esse atributo, você calcula de baixo para cima. Toda vez que você encontrar um uso, adicione reach. Encontrou uma definição, elimina aquela variável do reach, certo? Se você chegar no conjunto, né, no nó raiz, né, e o valor de reach for o conjunto não vazio, é porque tem um problema, tem alguma variável potencialmente sem definição, tá certo? Né? Então, basicamente é isso, tá bom, gente? Então, deixa eu só ilustrar aqui, né? Então, eu queria mostrar para vocês. Vocês têm, imagina uma situação onde vocês têm x mais y, certo? Vou colocar aqui x mais y. Certo? Vou tirar isso aqui desse jeito aqui, né? Mais, você tem x mais y, tá bom? Então você tem alguma expressão desse tipo, certo? Quando você tem alguma coisa desse tipo, você adiciona, né, no atributo reach, digamos que você tem, né, alguma atribuição desse tipo aqui, y igual a x mais y, tá certo? Né? Desculpa, x mais z, deixa eu pegar um caso onde não tenha isso aqui. X mais z, para facilitar aqui, para não
complicar a cabeça de vocês. No caso desse aqui, você teria, né, um comando id, comando de atribuição, igual a expressões, certo? A expressões. Então, e expressões vai ter um monte de coisa aqui em expressões. Então, só para simplificar, tá bom, gente? Você vai ter alguma coisa como id mais expressões, certo? Então, aqui, gente, vocês vão calcular alguma coisa do tipo exp.reach. Então, tudo que vocês encontrarem aqui, certo? Vai ser, né, esse conjunto aqui, id, certo? União com exp, linha, vou chamar de 1, né? 1, só para seguir aquela exp1 ponto reach. Vamos colocar aqui, isso aqui está usando a mesma terminologia de abre e fecha colchetes, eu espero que não tenha confusão aqui para vocês, tá certo? Então, esse aqui é as chaves, né, de definição de conjunto, tá bom? Aqui está utilizando também chaves, então pode ficar um pouco confuso para vocês, eu vou usar colchetes por conta disso, tá bom? Para evitar aqui qualquer tipo de confusão, tá bom? Né? Aí chega aqui, né? Então, aqui a gente chega aqui na atribuição, né? O que é que vai ter, certo? Então, a gente tem que definir quem é id.reach aqui, né? Então, id.reach, gente, certo? id.reach vai ser exp.reach, mas a gente tem que eliminar exp.reach, a gente tem que eliminar id, gente. Porque id, agora a gente tem certeza que, propagando informação de baixo para cima, agora id, ele não é mais, né, a variável id está definida categoricamente, entendeu? A gente já sabe que a variável id está definida, então a gente elimina desse conjunto aqui, elimina, tá bom? id. A gente tira desse conjunto, tá bom? id. A gente pega o que está no conjunto, né, e elimina id. Tira desse conjunto id e retorna um novo conjunto sem id. E assim vai propagando informação de baixo para cima. Entendeu? Até que, né, quando você chegar aqui você tem uma árvore, tá bom? E outra sub-árvore aqui. Quando você chegar aqui no nó raiz, você verifica reach. Se verifica aqui o atributo reach aqui. Se reach, né, for diferente de conjunto vazio, significa que tem alguma variável que foi usada, certo? Foi usada, portanto, foi incluída em reach, né? Mas ela não alcançou nenhuma definição como essa aqui para destruir aquela variável, retirar aquela variável desse conjunto reach. Portanto, ela continuou e permaneceu até chegar no nó raiz. Lembre que a informação está propagando de baixo para cima, né? A gente está calculando atributo sintetizado, né? Reach é um atributo sintetizado. Quando chegar em reach, né, se esse conjunto, né, quando chegar no nó raiz, se o conjunto reach não for vazio, né, é um problema. Tá bom? Enfim, minha gente, com isso a gente conclui, né, essa aula de hoje, tá bom? Até a próxima.